Me chamo Eduardo. Eu sou a Renê. Eu sou o Nicolas. Essa é a nossa história de um novo começo. No dia 17 de junho desse ano, Nico chegou da escola falando que teve tontura na aula de educação física e que estava com um pouco de dor de cabeça. Eu falei, Nico, você tá cansado, toma um dipirona e deita para descansar, que mais tarde a gente vai para a igreja. Depois de umas meia hora, eu falei com o Edu, acorda, Nicolas. Aí ele acordou e foi pro banheiro com uma tosse repetida, uma tosse diferenciada. Eu falei assim, Nico, você tá ficando resfriado. Bota uma meia e vamos lavar seu nariz. Aí nisso que eu falei pra ele pegar uma meia, ele abriu meu guarda-roupa e pegou uma calça minha. Aí eu achei que ele tava brincando. Eu falei assim, Nico, por que você pegou uma calça minha? Manda você botar meia. Aí ele não conseguia mais falar. Nisso ele olhou pra mim e começou a vomitar. Aí eu fui chamar meu esposo, falei assim, vamos pro hospital porque o Nico não tá bem. Entramos no carro e pegamos disparado pro hospital. Aí a médica pediu para Edu vai em casa ver se ele realmente tomou o dipirona. Na tela do monitoramento eu via o batimento dele cardíaco a 55, aí eu fui gritei à médica, corre aqui que Nicolas tá mal. Nesse meio tempo, ele me ligou e falou assim, olha, ele tomou dipirona mesmo, a embalagem tá aqui. Aí eu falei, doutora, ele tomou dipirona. Aí ela foi e falou assim, agora a gente tem que estabilizar Nicolas. Meu esposo chegou nesse meio tempo, desesperado, a gente se ajoelhou, ficamos orando. Foram os minutos mais difíceis que a gente escutava a médica, ele não melhora, gritando pelo nome dele, Nicolas, acorda, Nicolas, acorda. Aí nisso que a gente estava ajoelhado, eu só escutei assim, Nicolas voltou, Nicolas voltou. Ela falou assim, mãe, a partir de agora Nicolas vai precisar dormir, descansar, mas vocês vão precisar ir para UTI, eu vou pedir a transferência para o Niterói Dor. Avisei no grupo do nosso ministério, que é o Novos Começos. Em questão de minutos, o nossos líderes chegou lá para nos acompanhar. Enquanto a gente esperava a ambulância, né, a médica chegou pra gente e falou assim, agora que Nico está bem, eu posso falar. Foi muito difícil trazer Nico de volta. Na hora que eu ia entubar Nicolas, eu olhei para trás assim rápido, eu vi vocês no chão. Quando eu voltei para olhar pro Nicolas, para entubar ele, Nicolas voltou, que foi comigo na UTI. Ela falou assim, mãe, a gente vai fazer uns exames em Nicolas e eu vou pedir ressonância, vou pedir um eletro da cabeça e vou fazer todos os exames. Aí eu falei, mas por quê, doutora? Não é o alergia de pirona? Ela, mãe, eu sou neuropediatra e eu sei que isso não é alergia de pirona. Aí Nicolas fez os exames, na quinta de madrugada entrou um médico. Ele falou, Nicolas tem um cisto de 4 centímetros na cabeça, só que a gente precisa fazer uma operação, retirar esse cisto, porque está numa área muito sensível da cabeça, só que eu não faço a cirurgia em criança, eu vou passar o caso para uma doutora. Na sexta de manhã ela chegou no quarto, se apresentou, aí foi quando ela começou a falar sobre o pós-operatório, as complicações da cirurgia. Ele poderia ficar sem os movimentos, sem falar, sem enxergar. Nesse dia, eu me lembro, estava tão fraca já, eu me ajoelhei no chão e eu falei com o Senhor assim, eu não sei o porquê e eu não preciso saber o porquê, mas se o Senhor está fazendo a gente viver isso, nos mostra qual é o propósito, nos faz ser testemunho do que o Senhor é capaz de fazer. É cada dia uma novidade. Quando eu olhei e saí da emergência, quando eu pensei ali no primeiro atendimento que eu ia perder meu filho, quando eu abri a porta para chorar um pouco, encontrei os nossos líderes, né, dos Novos Começos, ali lá de fora, junto com a minha família, né, o pastor também do Nicolas, sabe? Foi assim, a gente está passando por isso, mas a gente não está sozinho. Teve momentos que a gente, assim, não conseguia orar. Mas a palavra da nossa liderança, da nossa família, fala, cuide do Nicolas na questão do hospital, porque a gente está em oração com vocês não estão sozinhos. Aí depois veio o anestesista para conversar com a gente sobre o uso, a necessidade do antibiótico que o hospital não tinha e precisava que o plano liberasse. Ela falou assim, ó, o Nico vai ser a terceira criança que a gente opera com esse cisto. E nós perdemos uma das crianças porque não fez o uso do antibiótico. Passou alguns dias, entraram com o antibiótico para Nicolas. Aí depois a doutora ligou pra gente falando assim, o Nicolas está usando o antibiótico, só que temos um problema. A cirurgia de Nicolas precisa ser robótica, porque é uma área sensível e é de extrema importância a instrumentação robótica. Já entrei com recurso pela segunda vez e foi recusado. Vocês têm como arcar? Eu falei assim, doutora, é necessário? Ela falou assim, então vamos dar o jeito.
Aí ela falou assim, então tá, eu vou pedir pro fornecedor ligar para vocês para fazer os trâmites de pagamento. Na hora que ela desligou o telefone, o fornecedor me ligou. Mãe, tô te ligando para falar sobre a instrumentação. Aí eu falei assim, a doutora Raíssa já me passou que a gente vai pagar e tal. Ele falou assim, não, mãe, o plano acabou de me ligar falando que vai liberar. Então, assim, a gente sentia cuidado de Deus em todo momento. O cisto tinha um tamanho de 4 centímetros, mais ou menos, essa cápsula. E assim que saiu da cirurgia, a médica nos informou que teve uma pequena parte desse cisto que eles não conseguiram retirar, de 3 milímetros. Porque dentro daquilo que é o controle humano, médico, das técnicas, não valia o risco, porque estava numa parte que poderia parar o movimento do corpo do Nicolas. E eles fizeram só um procedimento, mas não retiraram essa parte. Para mim, nesse momento, foi o cuidado de Deus dizendo assim, sou eu que estou fazendo essa cirurgia. Os médicos não estão só. Tecnicamente estão aí, mas essa parte que ficou para trás, Deus nos mostrou que Ele que retirou. Porque em 22 horas depois da cirurgia, a gente fez todos os exames de novo e esses 3 milímetros não apareceram mais. Aí a médica chegou e falou assim, lembra os 3 milímetros que a gente teve que deixar? Não apareceu. Surpreendentemente, não está mais no exame. Aí eu olhei para ela e falei assim, doutora, Deus é surpreendente. O que vocês não puderam fazer como médico, Deus completou a cirurgia, completou a boa obra dele. A doutora tinha explicado a gente que era no mínimo 4 dias de UTI e mais 5 dias de quarto para depois ter alta. Com 24 horas da cirurgia, Nico já estava fazendo fisioterapia. No dia da alta, a enfermeira nunca tinha cuidado de Nicolas. Era o primeiro dia dela que ela ia estar com o Nicolas. Ela falou assim, eu não cuidei de você, Nicolas, mas eu sei da sua história. O hospital todo sabe quem é Nicolas. Eu não vou chamar o maqueiro para descer com você, eu que vou descer com você. E quando a gente desceu com o Nicolas, ela olhou para ele e falou assim, Nicolas, isso que aconteceu não é sobre você. Você foi só instrumento de Deus para a vida de alguém. Tudo que você viveu é sobre o Senhor. Queria agradecer ao pastor Luciano, Sabrina, Rômulo, Breno, Connect Team, Intercessão, Novos Começos, pastores, líderes, e a marca da promessa dessa oração está aqui.